Paz, queridas irmãs. Paz, queridas hermanas. Boa tarde para todas. Buenas tardes para todas. É um privilégio maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui nesta tarde. Es un privilegio maravilloso que el Señor nos concedió estar aquí hoy en esta tarde. Para podermos compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor me deu, né? E trazer para as irmãs a porção da palavra do Senhor. Para poder compartir un poquito acerca de lo que el Señor me dio y poder compartir también acerca de la palabra del Señor. E agradecer também essa reunião, né, com as irmãs aqui. Y agradecer también esta reunión aquí con las hermanas. A presença de vocês e o convite também, né, que vocês... No solo la presencia, sino también la invitación de ustedes. Sim, por estar, esse privilégio para estar aqui com vocês aqui, juntas na presença do Senhor, né? Porque en realidad es un privilegio estar juntas aquí en la presencia del Señor. E que o Senhor venha nos abençoar nesta reunião, nesta tarde, né? Y que el Señor nos bendiga en esta reunión hoy aquí en esta tarde. Que o Senhor possa abrir nossos corações, né? Para que possamos entender, né, da palavra santa do Senhor, né? E que possamos ser obedientes ao Senhor. Y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones y podamos entender y recibir la palabra y ser obedientes al Señor, a eso que estamos recibiendo. Amém. Que o Senhor nos guarde nesse momento, Y que né? el Señor nos guarde en este momento. Amém. Amén. Amém. Eu queria abrir primeiramente com as irmãs aqui, em Hebreus. Yo quisiera que primero viéramos aquí con las hermanas en Hebreos. Hebreus 2:1. Hebreos 2:1. 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Sim. Vamos abrir também João 14, También vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 14, 21. 14-21. Isso. Pode ler? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amém. Amém. Essas são duas passagens que eu queria ler com as irmãs para nós darmos início ao nosso compartilhar. Entonces, estos eran dos pasajes que yo quería leer con las hermanas para dar inicio a este compartir. E esse assunto que eu vou compartilhar com as irmãs é um assunto muito complexo. Y este asunto que voy a compartir con las hermanas es algo muy complejo, Mas que o Senhor nos ajuda a compreender, né? Pero- Através do seu Espírito Santo. pero que el Señor nos ayude a comprender esto a través de su Espíritu Santo E nos posicionar no Senhor. y nos posicione en el Señor No Senhor pela fé, por la fe, como diz Hebreus. como dice Hebreos. Amém? Amém. O assunto que eu vou compartilhar com as irmãs é um assunto de submissão. Y el asunto que voy a compartir con las hermanas es el asunto de la sumisión. Perdão, irmã, mas é o assunto que o Senhor nos quer nos falar hoje sobre esse Y assunto. pido disculpas pero siento que es un asunto en el cual el Señor nos quiere hablar hoy. Amém. Amém. Vamos abrir então Gênesis 2, capítulo 15. Génesis 2, capítulo 15. Versículo 15. Isso. Diz assim, ó. Tomou, pois... As irmãs acharam? Sí. Sim. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. E no guardar. Então aqui a palavra diz assim, que o Senhor tomou o homem Entonces aquí la palabra dice así, que el Señor tomó al hombre para cultivar e guardar. para cultivar o labrar y guardar. Então ele deu ao homem aqui a posição de líder, Entonces aquí vemos que Dios le dio al hombre la posición de de líder, liderar de liderar e de governar y de gobernar o jardim. el jardín. Então isso o Senhor estabeleceu. Y eso fue lo que el Señor estableció. Precisamos de compreender esse assunto porque o Senhor colocou o homem como para liderar. Y necesitamos comprender este asunto porque el Señor puso al hombre para liderar.
E temos que dar amém à palavra do Senhor, né? Y vemos que también esta es la palabra del Señor. Amém. Amém. E no capítulo de 2:18, Y ahí en el mismo capítulo 2, para el versículo 18, fala assim, ó. Todos Diz assim. acharam? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Isso. Então, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden, formou o homem, né? Entonces vemos que el Señor formó al hombre, lo puso en el jardín del Edén Para liderar, para governar. para liderar y gobernar. Mas o Senhor falou assim, bom, nesse governo, nessa liderança, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer alguém para auxiliá-lo nessa liderança. Entonces cuando Dios vio al hombre también dijo, bueno, no es bueno que el hombre esté solo para que haga esa misión que yo le envié. Entonces le voy a dar una ayuda idónea para que lo ayude en ese gobierno, en ese liderazgo. Então a mulher, ela vai estar então na posição de ajudar o homem nessa liderança. Ela vai auxiliá-lo nessa liderança. Ela vai estar sujeita ao homem nesta liderança. Entonces vemos que el papel de la mujer es poder ayudar y auxiliar al hombre en este liderazgo. Ella es la que lo va a auxiliar, acompañar Ao homem. al hombre en este ejercicio del liderazgo. Isso. Amém. Amém. Então a mulher como auxiliadora, Entonces aquí vemos a la mujer como una auxiliadora, como una ayuda, como ajudadora idônea. una ayudadora idónea Idônea. Nesse serviço. en ese servicio. Então é um papel principal. Entonces ese es su papel principal Não é um papel qualquer. y no es cualquier papel. Não é o papel, ajudadora idônea. Não. No es un papel que damos menosprecio aquí y uno diga, bueno, sí, la ayudadora idónea. É uma posição boa, uma posição honrada. Es una buena posición, es una posición de honra, Uma posição de privilégio es una posición privilegiada que Deus deu à mulher que Dios le dio a la mujer para auxiliá-lo. para poder auxiliar al hombre. Amém? Amém. Então vamos lá em Efésios 5. Ahora vamos entonces a Efesios 5. Efésios 5. Opa. Yes. Obrigada. Sim. Efésios 5, capítulo 22. 5:22, capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam... Deixa a irmã achar aqui. Tá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. O 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Y después del 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia. ¿Sí era hasta allá? Sim, até Sim. o 27. ¿27? Sim, ¿sí? isso, 27.
Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sim, aí o 28, vamos pro 28 também? Y el 28 Que eu también. acho bem importante. Assim também o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Y el 28 también es importante, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Se ama. Então, a nossa sujeição ao nosso marido Entonces, la sujeción a nuestro esposo é como para o Senhor, es como si fuera para el Señor, é para agradá-lo, es para agradarlo a Él. porque o Senhor deu essa ordem para nós mulheres. Porque esa fue la orden que nos dio Dios a nosotras como mujeres. E é um dever que o Senhor nos deixou para nós mulheres, Y también fue el deber que nos dejó a nosotras las mujeres, para que nós sujeitássemos nossos esposos para que nos pudiéramos sujetar a nuestros esposos como ao Senhor, como al Señor. porque é um mandamento do Senhor, Porque es un mandamiento del Señor. não é um mandamento do homem, No son mandamientos de hombres, mas é um mandamento do Senhor. sino que es un mandamiento del Señor. Como o Senhor disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Así como dice también la palabra, que aquel que me ama guarda mis palabras. E voltando em Hebreus, né, apeguemos às verdades e delas jamais nos desviemos. Y también volviendo a Hebreos, donde dice que apeguémonos a estas verdades y no nos desviemos jamás de ellas. Então a submissão é uma questão do coração. Entonces la sumisión es un asunto del corazón. Eu vou querer amar, eu vou querer submeter ou não ao meu esposo, depende de mim. Entonces es algo que depende de mí. Yo decido o quiero Isso. sí o no someterme a mi esposo. Para o homem, o Senhor fala para ele amar a sua esposa. Y en cambio vemos que al hombre le dice ame a su esposa. E para a mulher, o Senhor falou, sujeitem a seus maridos. Y para la mujer le dijo fue sujétese a sus maridos. Sim? Amém. Amém? O homem, a mulher vai subjugar a posição do homem. Ela está debaixo dessa liderança. Entonces la mujer se va como a subyugar bajo la posición del hombre. Ella va a estar debajo de ese liderazgo. Dessa liderança do homem. De ese liderazgo del hombre. Sim. Mas eu vou submeter naquilo que vai honrar o Senhor. Naquilo que vai honrar o Senhor. Eu devo, assim, me submeter. Entonces yo me voy a someter en aquello que honra al Señor. Sim. Aquilo que vai desonrar o Senhor, eu não devo me submeter a isso. Pero si hay algo en lo que yo voy a deshonrar al Señor, yo como mujer no me debo someter a esa sumisión. Sim, só aquilo que vai trazer glória para o Senhor. Solamente me someto a aquello que le va a traer gloria al Señor. Aquilo que vai ser louvável para o Senhor. Aquello que va a ser de alabanza para el Señor. Sim, porque se a mulher submete ao Senhor naquilo que não vai trazer honra para o Senhor, vamos estar abatidas, amarguradas. Porque si yo me someto a mi esposo en algo que trae deshonra para el Señor, eso va a traer amargura, abatimiento, Tristeza. Sim. E com isso não seremos abençoadas. Y no vamos a ser bendecidas. Vamos ser abençoados quando estivermos debaixo dessa posição que vai honrar o Senhor. Nosotros vamos a ser bendecidas cuando estemos bajo esa posición, debajo del liderazgo que Dios le dio al hombre. Temos às vezes uma desculpa que meu esposo é tão difícil. Como posso me sujeitar a ele? Ele não sabe liderar a casa. Isso é efeito da queda. Nosotros a veces tenemos una disculpa o un pretexto que decimos, no, mi esposo es tan difícil, ¿cómo me voy a poder sujetar a él? Él no sabe liderar un hogar y eso es un efecto de la caída. Isso da queda, porque antes era normal, era normal a mulher estar em sujeição ao marido antes da queda. Porque antes de la caída era normal que la mujer estuviera en sujeción a su esposo. E isso, depois da queda, ficou mais difícil a mulher sujeitar ao marido. Pero después de la caída ya le queda más difícil a la mujer poderse sujetar a su esposo. Sim, mas temos a palavra do Senhor conosco. Pero tenemos a la palabra del Señor con nosotros.
A palavra do Senhor nos dá uma direção. La palabra del Señor nos da una dirección E nós precisamos apegar a essa verdade. y necesitamos apegarnos a esa verdad Pela fé em obediência à palavra do Senhor. por la fe y en obediencia a la palabra del Señor. É fácil? Não é fácil submeter. ¿Es fácil? No es fácil someterse, Mas temos o Espírito Santo conosco pero tenemos al Espíritu Santo para con nos nosotros ajudar para ayudarnos, a submeter os nossos maridos, para que nos podamos someter a nuestros a esposos honrar os nossos esposos y honrar a nuestros e esposos agradar ao Senhor. y agradar al Señor. Amém. Então o Senhor nos redimiu, fomos redimidas, Entonces fomos salvas. el Señor nos redimió, somos redimidas, ya fuimos salvas. Não somos mais obrigados a viver debaixo de maldição. Ya no estamos más obligadas a vivir bajo maldición. Tendo nossos esposos um temperamento forte ou não, devemos nos submeter a ele. Y así nuestros esposos tengan un temperamento fuerte o no, de igual manera debemos someternos a ellos. Devemos respeitá-lo Debemos respetarlos Amém. como cabeça, como cabeza, como líder, como líder, como governo. como en gobierno. Devemos respeitar irmãs, para nós não ferirmos o Espírito Santo de Deus. Y debemos respetarlos para que en esa sumisión, para que si no los respetamos, herimos al Espíritu Santo de Dios. Ferimos ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Ele nos dá o poder de podermos obedecer a sua Amém. palavra. Y Él es quien nos da el poder o nos capacita para poder obedecer su palabra. E nos dá graça também, né? Y nos da también gracia. Amém. Para fazê-lo, isso em amor e no temor ao Senhor. Y Él nos capacita y nos da gracia para poder hacerlo no solo en amor, sino también en temor al Señor. Então a nossa visão deve ser uma visão no Senhor e não uma visão mundana concernente a isso. Entonces, nuestra visión tiene que ser una visión conforme al Señor y no una visión conforme al mundo en respecto a esto de la sumisión. Porque o mundo não entende isso. Porque el mundo no entiende esto. Assim é. Sim, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. La Biblia dice que en el mundo yace el maligno E Satanás, ele quer destruir a família. É. Sim, y Satanás quiere destruir a las familias. sim. Quer tirar o homem da sua posição, Quiere quitar al hombre de su posición, a mulher da sua posição, también a la mujer de su posición, para virar uma desordem em seu lar para que haya un desorden en cada hogar Sim. e ficará tudo perdido. y ya todo quedará perdido. Mas o Senhor hoje quer resgatar isso na sua igreja e em nossos corações, Pero el Señor quiere hoy rescatar eso en su iglesia y en nuestros corazones, através de nós mulheres, a través de nosotras las mujeres, como serva de Deus, como siervas de Dios, através dos homens, y a través de los hombres, como representantes de Deus Altíssimo. como representantes del Dios Altísimo. Amém? Amém. Em Gálatas 3 diz assim, En Gálatas 3 dice así, 3:13. 3:13. Isso. Isso. 3:13. Pode ler, não, pode ler. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Sigo? Sim. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Isso. Amém. 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 Então, eu coloquei aqui, ó. Submissão é um ato de vontade. Entonces aquí yo coloqué una anotación. Sumisión es un acto de la voluntad. A Bíblia fala assim, grande é esse mistério. La Biblia nos dice así, grande es este misterio. Digo, porém, Cristo e a igreja. Y lo digo refiriéndome a Cristo y a la iglesia. O modelo de amor da esposa submissa ao marido Porque el modelo de amor de una esposa que está sujeta a su esposo é como a igreja a Cristo. es el mismo que vemos en la iglesia a Cristo. Para o homem, o Senhor diz, Para el hombre el Señor le dice, ame sua esposa. ame a su esposa. Efésios 5:25, pode Y ler? eso lo dice ahí en Vamos Efesios abrir- 5:25. Abrir em Efésios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amém. Amém. O modelo... Esse é o que tá. Efésios 5:25. Sim. O modelo de amor para eles é Cristo. El modelo de amor para ellos, para los hombres, es Cristo. Isso.
A submissão é um ato de vontade. Y entonces la sumisión es un acto de nuestra voluntad. Então, nós mulheres, a mulher, ela deve se permitir guiar por esse cabeça. Ok. Entonces E ela nosotras como pelo mujeres, liderazgo do homem. nosotras como mujeres debemos como permitir ese liderazgo o esa guianza de los hombres como cabeza. Naquilo que vai honrar o Senhor. En viu? aquello que va a honrar al Señor. Sim. Amém. A mulher não pode ser saco de pancada. Como é que fala? O homem se permitir a mulher bater nela. Ela não deve aceitar isso, sim? La mujer no debe aceptar ser como ese saco de boxeo donde el hombre solamente como que la golpea y la maltrata. Sim. No debe permitirlo. Não, a mulher não vai permitir isso. Y la mujer no debe permitirlo. Sim. Lá no Brasil tem uma lei que quando os homens batem nas mulheres, elas têm uma delegacia onde elas podem ir lá reclamar da parte. Allá en Brasil hay una ley donde cuando las mujeres son golpeadas por sus esposos hay como una entidad especial donde ellas pueden ir a denunciar esos hechos. Sim. Então, o homem não, a Bíblia não permite que o homem bata na mulher, desonra a mulher, né? Entonces la Biblia tampoco vemos que permita que el hombre golpee a la mujer o deshonre a su mujer, Sim, ele tem que amar a mulher assim como Cristo amou a esposa. sino que él debe amar a su mujer así como Cristo amó a su esposa. Como Cristo amou a sua esposa? ¿Y cómo fue que Cristo amó a su esposa? Morrendo Muriendo por ela, por ella, dando sua vida por ela. dando su vida por ella. Assim deve ser a posição do homem, Y esa debe ser la posición del dar a hombre, vida pela sua esposa, dar la vida por su esposa, cuidar, cuidarla, nutrirla. sim. E nisso a mulher, nisso tudo, a mulher vai ser permitir a ser guiado nessa posição. Y en esa posición es que la mujer debe permitir o aceptar ese liderazgo del hombre. Amém. A mulher que é capaz, que é inteligente. Nós mulheres somos capazes, somos inteligentes. Entonces, nosotras como mujeres somos capaces y somos inteligentes. Esa es una característica de la mujer. Da mulher. E o Senhor nos dotou nesse aspecto da inteligência, de sermos capazes. El Señor nos dotó en ese aspecto, nos hizo inteligentes, nos hizo capaces, Mas para ajudar o nosso marido. pero eso es para ayudar a nuestro esposo. Essa submissão também ela envolve também as irmãs solteiras, que diz também que para todos nós sermos sujeitos uns aos outros. Diz Y a esta palavra do sujeción Senhor. también involucra o también abraza a las hermanas solteras, porque la palabra también nos dice que debemos ser sujetos los unos a los otros, Sujeitavos uns aos outros em amor. sujetados los unos a los otros en amor, No dom que cada tem no Senhor, en el don que cada uno tiene en el Señor, como membros dos outros, como miembros los unos de los otros, servir umas às outras no temor do Senhor em amor. servirnos las unas a las otras en el temor y en el amor al Señor, Como nós aprendemos ontem, quem estava aqui na reunião, así né? como lo vimos ayer en la reunión, E o Senhor sendo o Senhor de todas as coisas, que el Señor siendo el Señor de todas las cosas, Ele veio fazer o quê? Él vino a hacer ¿qué? Ele veio para servir. Él vino a servir. Sim, Ele lavou os pés dos discípulos. Él le lavó los pies a sus discípulos. Então que nós, no Senhor, possamos nos posicionar também ao serviço uns aos outros em amor, servir uns aos outros em amor. Entonces que nosotros también en Cristo podamos tomar esa posición de podernos servir los unos a los otros en amor. A Bíblia fala assim, amai-vos uns aos outros. La Biblia dice así, amaos los unos a los otros. Em outra palavra fala assim, que afetos, amai com afetos, entranháveis afetos, né? En otra parte también dice que amaos los unos a los otros como con afectos o amor entrañable. Entranháveis, maternal, sim, maternal. Isso o Senhor quer de nós. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Serviço e amor. Servicio y amor. Em amor. Temos que, como igreja, guardar uns aos outros, né? Proteger, porque nós somos a família de Cristo. Y como iglesia debemos amarnos los unos a los otros y protegernos como esa familia que somos en Cristo. Eu preciso proteger a irmã Carol, cuidar da irmã Carol. A irmã Carol precisa também cuidar de mim também em amor, né? E servir, né? E proteger desse mundo perdido. Temos que proteger uns aos outros desse mundo perdido, desse mundo enganador, como família do Senhor.
Entonces, así como ella necesita cuidar de mí, yo necesito cuidar de ella y protegernos en amor de todo lo que está pasando también incluso en este mundo perdido, en este mundo que es engañoso. Amém. Então, eu coloquei assim, ó, ser a cabeça da mulher é ser o protetor da mulher. Então, o homem, ele é o cabeça da mulher, ele é o protetor da mulher. Entonces aquí yo puse una frase, ser cabeza de la mujer es ser el protector de ella. Entonces esa es la misión o la función del hombre con respecto a su mujer, protegerla. Sim. Então, seu padrão é Cristo, como cabeça da igreja. Y su patrón es Cristo como cabeza de la iglesia. E seu esposo é o seu salvador. Y su esposo es su salvador. Então, o papel da mulher é comparado da igreja. Entonces vemos que el papel de la mujer es comparado con el papel de la iglesia. Né? Muitas vezes a igreja é falha, né? Ela é adúltera, né? Y nosotros nos damos cuenta que muchas veces la iglesia falla, la iglesia es adúltera. No sentido de não obedecer ao Senhor, né? Como adúltera, né? De não ser obediente ao Senhor, de não se submeter à vontade do Senhor. ¿Y adúltera en qué sentido? Adúltera en el sentido en que no obedecemos al Señor y no nos sometemos a su voluntad. Isso. Então, o cabeça é aquele que protege, que cuida y que zela. Entonces, el cabeza, o quien hace la posición de cabeza, es aquel que protege, que cuida y que cela. Isso. A submissão da igreja a Cristo é voluntário. Então, a nossa missão como igreja deve ser voluntária. Entonces, la sumisión o el asunto de la sumisión de la iglesia a Cristo es un acto voluntario. Entonces, asimismo, nosotros cuando nos sometemos debemos hacerlo de una manera voluntaria. Sim, voluntária, devota, que sea de una manera devota, sincera e entusiástica e com alegria. Y entusiasta, con alegría. Com prazer. Con placer. Sim. Quando a palavra de Deus nos dá uma ordem, e quando Deus exige uma coisa de nós, Ele também nos dá o seu Espírito Santo para nos ajudar a obedecer. E isso é uma bênção. Entonces, cuando la palabra de Dios nos da una orden o cuando Dios nos da una orden a través de su palabra, ahí es cuando Él está exigiendo o demandando algo de nosotros. Sim. Pero al mismo tiempo Él también nos da su Santo Espíritu para podernos ayudar a obedecerlo y eso es una bendición. Sim, amém, que o Espírito Santo, ele habita em nós, amém. Ele que nos capacita, amém. A nossa capacitação vem de Deus. Y el Espíritu Santo en nosotros es el que nos capacita, quiere decir que nuestra capacitación viene directamente de Dios. Amém. Sim, ele nos ajuda, né, a cumprir a sua palavra. Él es el que nos ayuda ayuda a obedecer a sua palavra. A cumplir y a obedecer su palabra. Amém. Precisamos confiar e ter fé em Deus quanto à sujeição ao nosso marido. Entonces necesitamos confiar y tener fe en Dios en cuanto a la sujeción a nuestro esposo. Bom, eu sei que algumas irmãs aqui gostam de ler, já ouviu falar ou segue a irmã Nancy DeMoss. Entonces yo sé que algunas de ustedes ya han conseguido leer o han oído hablar acerca de Nancy DeMoss, Nancy Lee. Sim. Sim. Ela diz assim uma frase bem preciosa que eu achei muito bonita o que ela falou. Entonces ella tiene una frase muy preciosa, ella cree que es algo muy bonito que ella dijo. A questão fundamental em relação à submissão é, em essência, a minha vontade de confiar em Deus e de me colocar sob a autoridade de Deus. Foi Ele que mandou eu ser submissa ao meu marido. Então eu preciso confiar no Senhor, mesmo com todos os defeitos que o esposo tem. A esposa precisa confiar no Señor. Dice, la cuestión fundamental en relación a la sumisión es en esencia mi voluntad de confiar en Dios y de colocarme bajo la autoridad de Dios. Fue Él que me mandó a ser sumisa a mi esposo. Entonces, necesito confiar en el Señor aún con todos los defectos que mi esposo tenga. La esposa necesita confiar en el Señor. Sim. Amém? Amém? Que defeito todos nós temos. Porque defectos todos tenemos. Quem na igreja não tem defeito? E quem não tem defeito? Alce a mão. Sim, né? Quando o Senhor falou assim para aquela mulher adúltera, né? Quem não tem defeito, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Y lo vimos también ayer con el ejemplo de la mujer adúltera, que aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. E quem somos nós de
de querermos julgar os nossos maridos ou julgar um filho de Deus na igreja? ¿Y quiénes somos nosotros para venir a juzgar a nuestros esposos o juzgar a cualquier otro hijo de Dios en la iglesia? Sim, amém? Amém. Então, o Senhor nos redimiu e o Evangelho nos dá poder para amar os nossos maridos, para amar os nossos irmãos com todos os seus defeitos. Entonces, el Señor nos redimió y a través de su evangelio, Él nos da el poder para amar a nuestros maridos, para amar a nuestros hermanos, aún con todos sus defectos. Porque o Senhor morreu por nós com todos os nossos defeitos, não é verdade? Porque el Señor murió por nosotros, así con todos nuestros defectos, ¿no es verdad? Com todo o nosso defeito, assim como com todo o nosso defeito, o Senhor nos amou. O sea, así con todos nuestros defectos, el Señor nos amó. Sim. E temos agora no Senhor também, com os defeitos dos nossos maridos, com os defeitos dos nossos irmãos, amar, assim como Cristo amou. Y entonces ahora sí, de esa A misma nós. manera, nosotros en el Señor, también así como el Señor nos amó a nosotros, nosotros debemos amar a nuestros hermanos, a nuestros esposos, aún con todos los defectos que tengan. Amém? E o Evangelho nos dá poder para isso. Y es el Evangelio el que nos da ese poder para hacerlo. Temos o Evangelho na manga. Tenemos el Evangelio como aquí en la manga. Sim. Miramos o Evangelho, miramos a palavra. E o Senhor nos dará graça e força e poder para cumprir a sua palavra. Entonces nosotros miramos el Evangelio, miramos a su palabra y el Señor nos dará la fuerza y el poder para que podamos cumplir su propia palabra. Amém. Amém. E em Efésios 5, vamos lá. Então, vamos novamente aí, Efésios 5. Vamos ler de novo Efésios 5, 22. A mulher seja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Vamos a ver nuevamente ahí Efesios 5, 22, donde dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. E o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Y recordemos también lo que dice el Señor, que no es bueno que el hombre esté solo. Farei uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Le haré una auxiliadora que sea semejante a él. Em Efésios 5, 21 fala assim. Y Efesios 5, 21 dice así. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Irmãs queridas, só uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Hermanas queridas, entonces solo una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Que vamos então ser capazes de submeter uns aos outros em amor. Es que vamos a ser capaces de someternos los unos a los otros en amor. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Entonces necesitamos decirle al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Para que eu possa cumprir a sua palavra. Para que yo pueda cumplir tu palabra. E me submeter à sua palavra. Y someterme a tu palabra. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Então, por que a Bíblia coloca o homem como chefe de casa y como líder do lar? Entonces, ¿por qué Dios puso al hombre como jefe de casa y como líder de su hogar? Porque o homem ele representa a Deus. Porque es el hombre quien está representando a Dios. O Senhor ele tem todo o governo. El Señor le dio todo el gobierno. E ele é que governa todas as coisas. Y él dice es que el que gobierna todas las cosas. E Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Y Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Como nós fomos ensinados ontem, que o homem ele representa Deus em sua casa. Que fue también como lo vimos ayer, que el hombre representa a Dios en su casa. A paternidade de Deus, né? Él representa la paternidad de Dios. Vamos abrir então em 1 Coríntios 11, 3. Entonces vamos a ver ahí en 1 Corintios 11. Sim, 11, 3, 9 e 12. 11, 3, 9 y 12. 9 e 12. Isso, pode ler, Carolzita. 3, 9 y 12, Isso. ¿cierto? 11, 2, 1 Coríntios 11, 2, 8, 9. Entonces vamos a leerlo así. 1 Corintios 11, 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. El 8 y el 9 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón.
Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Sim. Ahora, el 11 y el 12 dicen, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Amém. 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 Então, a mulher, o Senhor formou a mulher por causa do homem, para o homem. Entonces vemos que Dios formó y creó a la mujer por causa del hombre y para el hombre. E não a mulher por causa do homem, né? Para o homem. Y no, Não o homem por causa da mulher, y sim, no ao el hombre, contrário. y no el hombre por causa de la mujer. Sim, a mulher. Então, nós mulheres, nós queremos, muitas das vezes, nos colocar à frente dos nossos maridos. Y a pesar de eso, nosotras como mujeres nos damos cuenta que a veces queremos ponernos como delante de nuestros esposos, Como cabeça, como si fuéramos liderança. cabeza, como si fuéramos el líder. Sim. E muitas vezes nós queremos que eles nos adaptem ao nosso estilo. Y a veces también queremos que ellos repitan nuestro estilo. Adapta, né? Ao nosso estilo. Sí, como Sí. que lo hagan a nuestra manera. Sim, a nossa maneira, que querem que ele seja a nossa maneira. Queremos a veces que hagan o sean como somos nosotras. Ele tem que fazer a minha vontade. Nosotros decimos, él tiene que hacer como yo quiero, como mi voluntad. Senão não dá certo. Tem que Senão- ser como eu quero. Si no, no va a salir bien. Tiene que ser así como yo digo. Muitas das vezes essa é a nossa posição. Y muchas veces esa es nuestra posición. Não aceitamos estar debaixo do governo No aceptamos estar bajo su dos nossos gobierno, maridos. de nuestro esposo. Nem tampouco do governo da igreja, que são os nossos líderes, nossos pastores. Y de esa misma manera tampoco vamos a sujetarnos al gobierno de la iglesia, a nuestros líderes y pastores, Que o Senhor tenha misericórdia de nós. y que el Señor tenga misericordia de Que nosotros. tenhamos um coração quebrantado na presença do Senhor. Que podamos tener un corazón quebrantado en la Que presencia del possamos Señor. buscar isso do Senhor. Y que podamos buscar eso del Señor, Esse quebrantamento. ese quebrantamiento. Que possamos dizer, Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Que nosotros en realidad podamos decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque o nosso Senhor, ele veio para fazer vontade do Pai. Porque así mismo vimos que nuestro Señor vino fue para hacer la voluntad del E o Padre. Senhor falou, nada faço de mim mesmo. Y el mismo Señor dice, nada hago por mí mismo. Posições diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Y vemos que hay posiciones diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas eles são sujeitos uns aos outros. Pero ellos están sujetos los unos a Cada los um na otros. sua missão. Cada uno en su misión, en su función. Sim. Então, no Senhor não há nem grego, nem macho, nem fêmea. Todos somos um no Senhor. Y delante del Señor no hay ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos iguales delante del Señor. Mas com posição diferente. Pero con posiciones diferentes. Ah. Iguales, O pero diferentes. homem como cabeça e a mulher como auxiliadora idônea. El hombre como cabeza y la mujer como ayudadora idónea. Auxiliadora e idônea. Entonces ahí, ayudadora y idónea. 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 Idônea no Senhor. Idônea no Idoneidade que significa maturidade no Senhor. Y idoneidad significa madurez en el Señor. E nossa maturidade está na palavra do Senhor. Y nuestra madurez se encuentra en la palabra del A Señor. palavra do Senhor tem resposta para todas as coisas. La palabra del Señor es donde encontramos la respuesta a todas las cosas. Se tivermos dúvida de alguma coisa, Si dudamos de algo, buscamos a palavra do Senhor. buscamos aquí en la palabra del Tem Señor. resposta para todas as coisas. Aquí encontramos la respuesta a todas las cosas. E o Senhor irá nos ajudar. Y el Señor nos va a ayudar. Amém? Amém. A mulher em tudo respeita o seu marido. La mujer en todo respete a su esposo. Efésios 5:33, vamos abrir? Vamos nuevamente ahí a Efesios 5:33. Procura se as irmãs estão me entendendo, se tá me entendendo, tá Sí. tudo bem? Sim. ¿Todas están entendiendo? Vamos. Amém. ¿Sí? Sim, amém? Sí. Sim. Efésios 5:33, Carol pode ler. Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amém. Então, respeitar significa, o que significa respeitar? Entonces, ¿qué significa respetar? É ter temor, Es tener temor, é reverenciar reverencia e venerar. y venerar.
E eu quero dizer para as irmãs que muitas das vezes nós não reverenciamos nossos esposos, nós não veneramos nossos esposos. Entonces yo quiero decirle que muchas de las veces nosotras como mujeres ni veneramos a nuestros esposos ni los reverenciamos. Às vezes por querer que ele faça a nossa vontade, Y muchas veces porque queremos que él haga nuestra voluntad. criamos raiz de amargura. Y ahí empezamos a crear una raíz de amargura. Ele não quer fazer o que eu quero, então eu não vou me submeter, eu não vou honrá-lo, não vou respeitá-lo. Entonces como él no quiere hacer lo que yo le digo, entonces no me voy a someter, ni lo voy a honrar, ni lo voy a respetar. Porque a posição do nosso marido é uma posição honrosa que Deus estabeleceu. Pero debemos entender que la posición que Dios le dio a nuestro esposo es una posición de honra que él mismo estableció. Ele representa Cristo em seu lar, o próprio Deus em seu lar. Él representa a Cristo en su hogar, al propio Dios en su hogar. Por isso que temos que ter temor Y es por esta razón que debemos tener temor nas nossas palavras, con nuestras palabras, nas nossas atitudes, con nuestras actitudes, no nosso comportamento. con nuestro comportamiento. Temos que ter temor de Deus, irmãos. Debemos tener temor de Dios, hermano. Algo muito sério. Y esto es algo en realidad muy serio. Primeiro eu digo para mim, que eu também tenho minhas falhas também. Y primeramente lo digo por mí, porque yo también tengo mis fallas. E que o Senhor ganhe nossos corações nisso. Y quiero que el Señor gane nuestros corazones Porque en ese muitas vezes aspecto. nós reverenciamos, veneramos outros irmãos, líderes, outros irmãos, mas nós não reverenciamos nossos esposos, não temos temor, não temos reverência. Porque nosotros muchas veces reverenciamos y respetamos a otros hermanos que son líderes, pero en casa no tenemos ni ese temor ni esa reverencia a nuestros propios esposos. Sim. Que o Senhor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Senhor, guarda. Amém. Em Hebreus 12, 5 fala assim. Vamos ler Hebreus 12, 5. Y en Hebreos 12:5 la palabra dice así. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendidos por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amém. Amém. Hebreus 12, 15? Y era 12:15. É 12, 15. Ay, perdón, leí el que no 12, yo leí 12:5. Hebreos 12, y es perdón. Hebreos 12:15 Cinco. dice: Mirad Uy. bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Sim. Cuide para ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura. Entonces aquí dice que cuide que ninguno de ustedes tenga en su interior alguna raíz de amargura. Se temos a amargura em nossos corações contra nossos maridos, precisamos ir diante de Deus em oração. Si de pronto usted es consciente que tiene alguna raíz de amargura en su corazón en contra de su esposo, es necesario que vaya en oración delante del Señor. E caso em nosso coração haja alguma tristeza, algum rancor, algo contra os nossos maridos, nós, no temor do Senhor, podemos ir diante de nossos maridos e conversar e abrir e hablar, né? Y en caso en que en nuestro corazón haya algún tipo de rencor o alguna cosa que tengamos guardada en nuestro corazón hacia nuestro esposo, nosotros deberíamos ir directamente y hablar con ellos y abrir nuestro corazón, conversar la situación. Sim, o diálogo é muito importante no casamento. El diálogo es algo muy importante en el matrimonio. Ou você me feriu, ou você fez isso que eu não me agradei. Você falou tal palavra que eu não me agradei, que eu fiquei triste. E pôr diante do marido o seu coração, a sua situação. Dice, tú me heriste, tú dijiste aquella cosa que no me gustó, mira que con esta actitud me generaste un daño. Entonces es importante que esas cosas se puedan manifestar y se puedan expresar cada una a su esposo. Amém. Então, como eu disse para as irmãs que a relação por causa do pecado, a relação entre o homem e da mulher foram prejudicadas. Entonces, a causa de la caída, a causa del pecado, la posición, las relaciones entre el hombre y la mujer fueron dañadas, se perjudicaron. Sim, temos problemas no casamento por causa do pecado. Tenemos problemas en el matrimonio por causa del pecado. Porque antes não era assim, antes era tudo em harmonia. Porque antes no era así, antes era solo armonía. A Bíblia fala assim, que
que um pecou, todos pecaram. Amém. Y la Biblia dice así, que como uno pecó, todos pecaron. Entrou a maldição. Entró la maldición. E muitas das vezes temos dificuldade de submeter por causa do pecado. Y muchas veces las dificultades que tenemos para someternos es precisamente por causa del pecado. E muitas das vezes nossos maridos vão talvez usar de rigor. Ya. Entonces muchas veces a causa de eso nuestros maridos van a tener que ser como más estrictos, más fuertes para tratar de como poner eso en orden. Porque o nosso coração é duro, irmãs. Porque nuestro corazón es duro, hermanas. Queremos que faça a nossa vontade. Queremos que se haga nuestra voluntad. Tem que ser a minha Y vontade. tiene que ser así como yo digo. E às vezes o nosso marido precisa, com rigidez, nos colocar no nosso lugar. Y a veces nuestro esposo entonces necesita con esa rigidez o con esa firmeza ponernos en nuestro lugar. E nós temos que no Senhor aceitar isso. Y en el Señor debemos aceptar eso. Porque é o Senhor que nos diz para nós submetermos aos nossos maridos. Porque es el Señor quien da esa ordenanza de someternos a nuestros esposos. Ele é nosso Deus, né? Y Él es nuestro Dios, Nosso Pai. nuestro Padre. Amém. 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 Então, quando nós reverenciamos nossos maridos, estamos reverenciando o próprio Senhor. Entonces, entendamos que cuando estamos reverenciando a nuestros esposos, estamos reverenciando al propio Señor. Quando nós submetemos nossos maridos, estamos submetemos ao Senhor. Cuando nos sometemos a nuestros maridos, estamos sometiéndonos al Señor. Assim também quando a igreja submete ao Senhor, Y de la misma manera en que la iglesia se somete al Señor. a igreja também está honrando o Senhor, está agradando o Senhor em todas as coisas. Y de esa manera la iglesia honra y agrada al Señor en todas las cosas. Sim? Então, em Gênesis 3,16 fala assim: Entonces ahí en Génesis 3:17 dice así. depois da queda, antes da Carol ler, depois da queda foi a palavra de sentença para a mulher. Después, Vamos ler agora em Gênesis 3,16. ok, después de la caída vamos a ver una palabra en la que Dios sentenció a la mujer. Sim. Es Génesis 3:17, ¿sí? Sim. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Sim, o teu desejo, 3,16. Teu desejo será para o teu marido? No, era el 3:16. 3,16, amada. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los Sí. dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Amém. Vamos ler 1 Pedro 3,5. Y ahora vamos a ver 1 de Pedro 3:5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amém. Então é Ele que nos capacita, Ele também nos recompensa. O Senhor nos capacita a viver nessa missão, porque é uma missão para nós mulheres. O Senhor deixou uma missão, né? Então é Ele que nos deu essa missão, é Ele que também nos capacita. Entonces, en esta misión que Dios nos dio a la mujer, porque en realidad esta es una misión, Él no solamente nos da como ese mandamiento, sino que también nos capacita para poder llevar a cabo esa misión. Porque o homem não foi feito da mulher, Porque el hombre no fue hecho a causa de la mujer, mas a mulher foi feita do homem. sino que fue hecha la mujer por causa del hombre. O Senhor fez a mulher para ajudar ao homem. O sea que Dios hizo a la mujer para ayudar al hombre. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Porque así como la mujer es hecha... ¿Dónde es? Aqui, ó. Porque así como la mujer fue hecha del hombre, así también el hombre nace de la mujer y todo viene de Dios. 1 Coríntios 11, tá essa passagem, 1 Coríntios 11. Ese pasaje está en 1 12. Corintios 11:12. Amém. Eu queria colocar aqui alguns pontos aqui concernente aos respeito, né, que nós temos que dar, que nós temos que ter aos nossos maridos. Y yo quiero aquí resaltar algunos puntos Sí, en sí. cuanto o relacionados al respeto
que nosotras deberíamos tener en relación a nuestros sim, esposos. alguns assuntos práticos aqui. Deixa eu ver se eu Algunos consigo. asuntos prácticos aquí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. São alguns, como é que eu posso dizer? Alguns exemplos. Eu quero dar alguns exemplos aqui para nós mulheres. Y yo quiero aquí citar algunos ejemplos para nosotras las mujeres. Sim. Em primeiro lugar, coloque o relacionamento com seu marido antes do relacionamento com seus filhos. Eu estou aqui abrindo um parênteses com respeito aos maridos, sim, irmãs? Y yo estoy aquí abriendo un paréntesis en relación a los esposos. Sí. El primer punto es ponga la relación de su esposo por encima de la relación que usted tiene con sus hijos. Sim. O en primer lugar. Sim. Primeiro lugar o marido, depois os filhos. O sea, en primer lugar está su esposo y después sus hijos. Sim, sim, porque muitas vezes nós invertemos valores. Colocamos os filhos em primeiro lugar e depois os maridos. Y nosotros muchas veces invertimos los valores. Primero colocamos a los hijos y de últimas dejamos a los esposos. Claro, porque nós temos, nós temos essa maternidade em nossos corações, né? O Senhor nos fez assim, né? Mas o Senhor quer nos corrigir essa tarde, né? Que nós devemos colocar Ele em primeiro lugar. Porque el Señor nos creó también como con ese instinto maternal, entonces a veces ponemos a los niños en primer lugar, pero Dios quiere corregir eso y quiere colocar las cosas en orden, y en ese orden su esposo va en el primer lugar. Sim. Ou mesmo se dá a igreja, queremos colocar muitas vezes primeiro as nossas coisas, depois então a igreja. Servir a outras coisas, depois então, tem igreja para servir, tem igreja. Es de la misma manera en que a veces nosotros servimos o hacemos muchas cosas y dejamos a la iglesia en último lugar para servir. ¿Verdad que en la iglesia también se puede hacer esto y esto? Nos dejamos de últimas a la iglesia y no debería ser así tampoco. Que viemos também ter nosso compromisso também devemos ter com nossos irmãos, uns aos outros, compromisso com os irmãos. Porque de esa misma manera nosotros también tenemos que honrar o poner como en primer lugar nuestros compromisos o los compromisos ya hechos con nuestros hermanos. Que nós somos membros do corpo de Cristo. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Então nós somos responsáveis uns pelos outros. Y somos responsables los unos por los otros. Sim, eu não posso deixar meu irmão cair e passar e falar, deixa ele de lá, não quero saber. Eu tenho que levantar meu irmão se ele tiver caído. Entonces es como si yo que mi hermano se cayó y hago como si nada, como bueno, él verá si se levanta o no. No, yo tengo que ir a ayudarlo a levantarse porque está caído. Amém. Então, o primeiro tópico é assim, traga à tona tópicos de conversa com seu marido sobre assuntos que não têm a ver com seus filhos. Entonces el primer tip es traiga a conversa algunos temas con asuntos que no tengan que ver con sus hijos. O sea, hable con su esposo cosas que não tenga que ver com seus hijos. Sim, porque conversações. Sim, porque sempre quando nós vamos conversar, acontece muito comigo, por isso que eu vou falar quase. A gente toca em um, toca em outro, e o nosso assunto com marido e mulher fica para depois. Entonces a veces lo digo primeramente por mí, porque a veces empezamos a hablar y hablamos de un hijo, del otro, y nuestros asuntos como esposo y esposa, marido y mujer, los dejamos de últimas o para outra conversação. Então converse com seu marido, coisas sobre você e ele. Entonces sobre converse seu con su casamento. esposo cosas que tengan que ver con usted y él, o sea, acerca de su matrimonio. Sim, sobre sua vida, sobre suas angústias. Sobre su vida, sus angustias. Sim, aquilo que você vê, aquilo que você pensa. Aquellas cosas que usted está viendo, lo que usted piensa. Mas com temor diante do Senhor. Pero con temor delante del Señor. Também contrate uma babá ou deixe o cuidado das crianças com outras mulheres, para que você e seu marido possam passar um tempo juntos só para você, só para vocês. Entonces también decir contratar a alguien, a una niñera o dejar a los niños con alguna hermana de confianza y poder tener un tiempo solamente para los esposos, algo que sea solamente de los dos. Sim, porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos com nossos filhos que nós não temos tempo de sair com nossos esposos, de ter um lazer com nossos maridos, né? Porque muchas veces estamos tan involucrados con todo lo que hacen los niños que dejamos de lado esos espacios y esos tiempos que se pasan como esposos. Apoie seu marido quando os filhos desafiarem suas instruções ou tentarem dividir vocês. Entonces apoya a su esposo cuando los hijos desafían las instrucciones de su esposo o tratan de crear una división entre ustedes dos.
Sim, muitas vezes nós mulheres temos, às vezes, esse defeito de ser contra nossos esposos e apoiar os nossos filhos no erro. Entonces es un error cuando nosotras apoyamos a nuestros hijos o los defendemos a ellos en contra de lo que ya ha dicho o ha establecido su esposo. Então nós mulheres temos que confiar nos nossos maridos quando eles vão corrigir nossos filhos, né? Entonces nosotros como mujeres debemos confiar en nuestros esposos cuando ellos van a corregir a nuestros hijos. Seja viável para nós ou não. Así sea viable para nosotros o no. Temos que confiar na liderança do nosso marido. Tenemos que confiar en ese liderazgo de nuestro esposo. Honre seu marido e converse com ele em particular, mas também unida e na frente dos filhos, mesmo quando tiverem uma opinião diferente. Dice, honre a su esposo y converse con él de una manera particular, pero también que esté unida, o sea, que los hijos también puedan ver como esa unión de pareja y aun cuando los dos tengan opiniones diferentes con respecto a algún asunto. Assuntos que não se devam conversar perto dos nossos filhos. Y hay asuntos que no se deben conversar en frente de los niños. Então nós temos que ter muito cuidado e saber nesse particular. Y tienen que ser muy cuidadosos y sabios en ese particular. Existem casais que conversam assuntos de igreja, assuntos particulares em frente dos filhos e isso prejudica os filhos no futuro. Y hay personas que empiezan a hablar asuntos de la iglesia o algunos asuntos particulares en frente de los niños que eso a la larga los va a perjudicar a ellos en el futuro. Depois eles não querem mais depois eles não querem permanecer na igreja. Después él ya no va a querer estar en la iglesia. Porque, papai fala mal, papai tá falando mal papai tá falando isso dos irmãos, falando aquilo dos irmãos. Porque mi papá está hablando esto y aquello de los hermanos, estas cosas están como saliendo como mal, no, ya no quiero. E vida íntima, jamais os filhos devam saber. Vida íntima do casal. Y hay otra cosa que los hijos jamás deberían saber y es acerca de la vida íntima del matrimonio. Reserve tempo para orar juntos e certifique-se de que ambos sintam o mesmo sobre todos os aspectos da família. Entonces también aparten un tiempo para que juntos puedan orar y asegúrese de que ambos estén sintiendo lo mismo o tengan la misma percepción en cuanto a los aspectos de la familia. Manter seu casamento forte e próspero é realmente um dos melhores presentes que você pode dar a seus filhos. E isso fornece a eles um ambiente seguro e estável e um exemplo de amor saudável. E se você e seu marido mantiverem seus corações juntos neste período agitado da vida, será muito mais provável que você tenha um relacionamento forte e agradável com ele quanto as crianças estiverem fora de casa. Entonces dice, mantener su matrimonio fuerte y próspero es en realidad uno de los mejores presentes o regalos que usted le puede dejar a sus hijos. Eso los fortalece a ellos en un ambiente seguro y estable y es un ejemplo de un amor saludable. Si usted y su marido mantuvieran sus corazones juntos en este periodo agitado de la vida, será mucho más probable que usted tenga un relacionamiento fuerte y agradable con él cuando los hijos estuvieran fuera de casa. Sim, isso aqui são conselhos práticos da Nancy DeMoss, viu? Estos son consejos prácticos que dan Nancy DeMoss. Sim. E 2 busque maneira de manter sua relação fresca, não rígida. El segundo punto es busque maneras de mantener su relación fresca, que no sea rutinaria, que no sea algo rígido. Sim, às vezes quando o nosso cotidiano fica monótono, né? Fica chato. Cuando las cosas ya se vuelven tan cotidianas, a veces se vuelve todo como aburrido, como monótono. Sim, mas lembra que eu falei que o Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos fez mulheres sábias. Pero recuerden lo que yo les dije, el Señor nos dio inteligencia, nos hizo mujeres sabias. Podemos ser criativas. Podemos ser creativas. Para que o nosso casamento não venha a ser monótono. Para que nuestro matrimonio no caiga en la rutina. Tudo isso podemos praticar. Y todo es algo que podemos practicar. No Senhor. En el Señor. Para que isso também está com relação a respeito ao nosso marido, né? Y todo esto con relación a nuestro esposo. Sempre busca oportunidade de abençoá-lo. Ou surpreenda-lo com um ato simples de bondade. Entonces siempre busque o encuentre oportunidades para poderlo bendecir o sorprenderlo con actos sencillos de bondad. Eu dou um exemplo que acontece isso às vezes comigo. Quando nós abençoamos, nós somos abençoados, porque nós fomos chamados para ser bondosas, né? Lembra?
E nós mulheres, boa dona de casas, bondosas. Yo les voy a contar un ejemplo de algo que sucede conmigo. Cuando nosotros bendecimos, al mismo tiempo somos bendecidas. Y nosotros tenemos como esa capacidad que el Señor nos dio de ser buenas amas de casa y en medio de esa actividad ser bondadosas. Bondosas. Lembra também da passagem da mulher do Provérbio 31, que ela era bondosa? Si recuerdan ese pasaje en Proverbios 31, donde dice que la mujer virtuosa es bondadosa. Ela fazia o bem todos os dias, não cansava de fazer o bem. Ella hace el bien todos los días y nunca se cansa de hacer el bien. Sim, então isso é da mulher sábia, né? Entonces es algo propio de la mujer sabia. Da mulher sábia. Um presentico, uma coisita que nós damos ao nosso marido, como eu em particular falo isso. Yo en particular hablo de eso, que a veces un regalito, algo particular que uno le da Como al eles esposo, ficam honrados. y él se siente honrado. Sim, e nós também, né? Y nosotras también. Ficamos felizes. Amém. Ó, se ele comprou algo para você, provavelmente você não protestou. Não podemos pagar essas despesas, ou tenho 2 iguais. Você provavelmente ficou encantado e agradeceu a consideração dele. Por exemplo, antes da Carol ler aqui, ele nos comprar algo para nós, ele nos dá um regalo, um presente. E nós falamos assim, tá sendo desperdício, para que isso? Isso desmotiva a eles. Sim, todos nós ganhamos quando nós ganhamos presente, né? Um regalo, né? E às vezes o homem compra, o nosso esposo compra algo para nós e às vezes a gente despreza aquilo, fala, você comprou, não tinha dinheiro para comprar, por que você comprou isso? ¿Entendieron todo? Sí. No despreciarlos. Sim, esse é um momento da mulher ser agradecida, da esposa ser agradecida. Ó, meu esposo, muito obrigado pelo presente. As irmãs que vão casar, né, já começam desde já a aprender, né? Que regalo. Sim, se alegrar com o regalo que os maridos nos vão nos dar, né? Nos presentear. Claro que es como valorar el esfuerzo que hizo. Sim, valorizá-lo. Valorizá-lo, porque muitas vezes desprezamos, né? Comprou na hora errada. Isso é um desperdício. Desmotiva. Desmotiva. Traz desmotivação. Temos que ter muito cuidado, né? Depois não nos dá nada. E llore porque depois não lhe dá nada. Sim, depois não dá nada. Borras. Sim, ou ele está no trabalho, né? Está trabalhando. Aí ele liga, minha esposita querida, vamos jantar hoje. Aí você fala, não, porque eu estou ocupada, não quero, hoje não dá, hoje não é dia, hoje não é final de semana. E despreza ese convite. Entonces, voy a retomar un poquito aquí lo que dice. Sí. Dice, aquí el punto dice, si él compró algo para usted, probablemente usted no protestó. No podemos, cuando él compra algo, pues probablemente usted dijo, pero no podemos pagar eso, o ya tengo 2 iguales, o pasa el caso contrario, que usted de pronto quedó encantada y le agradeció por la consideración de él. Entonces es importante ver que es valorar el esfuerzo que la otra persona hace y no desanimarlo en ese esfuerzo que él está haciendo. No tener actitudes como decirle, ¿para qué compro eso si sabe que no tenemos plata? O que él dice, quiero que salgamos hoy a cenar. No, pero es que hoy no puedo, mire, estoy muy ocupado, hoy no es el día para hacer esas cosas. Como no hacerles esos desplantes cuando ellos están haciendo un esfuerzo por agradar. Y aún sabiendo incluso en los momentos de escasez o de pronto que no hay tanta plata o que sea un presente pequeño, como cositas así. Eso era. Devemos ser mulheres sábias e não nécias, né? Devemos ser mujeres sabias e não nécias. Não nécias. A Bíblia fala assim que a mulher sábia, ele edifica a sua casa. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. E a tola, ela destrói. Y la necia la destruye. Se ele ligar pra você, meu bem, meu amor, minha flor, si él te vamos jantar fora. Se arruma logo, vai, vamos. Él dice, se apronta. Entonces, si él de pronto la llama y le dice, mi amor, mi flor, mi hermosura, vamos a cenar fuera. Usted de una vez tiene que alistarse, quedar lista. Aplíquese su maquillaje, su lipstick.
Que hora você vai passar aqui? Y ya porque hoy va a pasar algo. Sim, já estou pronta. Ya estoy lista. Isso. Sim, isso é uma felicidade para ele. Sim. Porque nós, mulheres, temos tendência a ficar em casa só, Ay, na cozinha. o sea, que esos actos nos produzcan algo de felicidad, porque a veces tenemos la tendencia es quedarnos solo en la casa, que en la cocina, Essas coisas salvam o casamento. y esas cosas salvan un matrimonio. E traz felicidade para o homem, e traz felicidade para a mulher, e glória para Deus. Más importante, y trae felicidad tanto para el hombre como para la mujer, y gloria para Dios. Amém? Amém. E outra coisa também, pergunte seu marido como foi o dia dele, e ouça a resposta dele. Y otra cosa importante, pregúntele a su esposo cómo le fue su día, pero también escuche la respuesta. Sim. Lê um livro junto, discute seus pensamentos. Olha que coisa, quanta coisa para sair da rotina. Sí, mire cuántas cosas hay para salir de la rutina. Entonces lean un libro juntos, discutan algún pensamiento. Sim. Deixe de lado sua lista de tarefa e a dele. Por tempo suficiente para se aconchegar, assistir um jogo de futebol ou um filme. Aconchegar. Aconchegar é se aproximar, se, Ah, ya. Sí. se está perto. Más o menos sí. Está, assim, está Arruncharle, perto, ¿cierto? sim. Sí. Uhum. Dice, deje a un lado sus Ujú. listas, sus tareas y las de él también, por un tiempo suficiente para que se puedan como apapachar, como arrunchar Uhum. y asistir de pronto a un juego de fútbol, alguna película, como hacer algo diferente solo los dos. Tem um tempo junto de qualidade com ele. Se ele chamar para você assistir um filme, um jogo, ou sair, vá. Entonces, que Vá, también larga ustedes tudo, puedan, vá. que ustedes Fica puedan tener perto un dele, tiempo de calidad juntos, digamos. Abraçadinho com ele. Si él le dice, vamos a ver vamos a darnos una vuelta, vamos a ver un partido, vamos a ver una película, deje lo que esté haciendo y vaya con él y ¿qué fue lo último que dijiste? Me olvidé. Se fica juntinho Sí, dele, así arrunchaditos. dando mais Un beijoquinho. besito aquí, besito allá. Acho que eu já acabei, né? Agora, assim, envie uma mensagem de amor para ele, até engraçada, no meio do dia. Entonces también puede usted de repente enviarle un mensajito de amor, a veces con algo chistoso, y puede ser incluso en el mediodía, algo cuando él no se lo espera. Sim, tinha uma irmã que ela conta que ele, quando o esposo viajava, ela colocava bilhetinho de amor assim no bolso, Ay, qué bonita. nas roupas, na maleta. Aí quando ele chegava lá no lugar, aí viu esse bilhetinho. Ay, qué lindo. Sim. Sí, sí, te doy ideas, voy a apuntar. Sim, ó, ser romântica, ser romântica. Dice Qué que romántico. había una esposa que contaba que cuando su esposo viajaba, ella le colocaba varias como notitas de amor, como papelitos, y cuando él llegaba a su lugar de destino, entonces él empezaba a sacar como esas noticas por todas partes. Entonces son ideas para poder ser romántico. Com certeza ele vai gostar. Y ciertamente a él le va a gustar. Sim. Aprendam uma nova habilidade juntos, não sei, aqui ela tá falando do golfe, mas golfe né, mais uma bueno. habilidade, um Dice también que idioma. pueden aprender algún nuevo deporte juntos, de pronto digamos aprender a jugar golf o alguna otra cosa que puedan aprender juntos, alguna otra habilidad. Sim, eu conheço um casal que eles são ciclistas. Eles, no final de semana, eles saem para poder sair de bicicleta os dois juntos. São ciclistas mesmo. Yo conozco un matrimonio en que ellos son ciclistas, entonces siempre los fines de semana separan un tiempo y van a hacer sus carreras o sus tramos de ciclismo. Sim, fazer caminhada juntos. Hacen Sim. caminatas juntos, Sim, tantas coisas, né? tantas cosas Que podem ser feitas para sair, para o casamento sair do monótono, né? Daquela vida para poder salir como de la cansativa. monotonía. ¿Eso es de adornadas? Sim, adornadas. Adornadas. Adornada. Al libro de Nancy de Moss. Sim. Bom, eu acho que nós estamos já chegando na hora, sim. Eu acho que tem muita coisa, acho que eu não vou ler tudo, porque... Sí, sí, ya casi. Ah, tem um dizer aqui do irmão Charles Spurgeon,
Tem uma palavra aqui do irmão, uma palavra aqui do Charles Spurgeon. Y bueno, ya digamos por el tiempo, pues vamos a reducir un poco el mensaje, pero cualquier cosa, ahí está el libro, lo podemos leer, Sim, podemos compartir. sim. Y ya como para Pode terminar, ler, cara. Pode ler, ¿es Carol. esta, sí? Sim, Listo. sim, pode ler. Entonces Por favor. aquí vamos a terminar con una Sim, frase. tem muitas coisas, mas vamos encurtar porque o nosso tempo é muito... Sim, daqui a Hay pouco. muchísimas cosas en cuanto a esto, pero vamos a recortarlo por el tiempo. Sim. Y vamos a finalizar con esta frase que son unas palabras de Charles Spurgeon que pueden ser adecuadas para el matrimonio. Él dice, aquel que crece en la gracia debe recordar que... Pasa de poi. Aquele que não passa de pó. Pó é poeira. Ya. Pura, pulva, né? Sí, aquel que crece en la gracia, recuérdese que no va a pasar del polvo. Es por eso que no espera que sus compañeros cristianos sean más que eso. Él ignora 10,000 de sus fallas porque sabe que Dios ignora 20,000 de las suyas. Él no espera perfección en ninguna criatura él no espera perfección en la criatura y por tanto no queda como desilusionado cuando las encuentra. Desiludido. Sí. ¿Esto también? Sim. Dice, crecer en la gracia como esposo y esposa, como marido y mujer, involucra mucha aceptación y muchos, disculpe que estaba equivocado. Significa pensar lo mejor del otro y no juzgar sus intenciones. Intentar entender al otro y no reivindicarlo a una perfección. También significa conceder la misericordia y el perdón cuando ustedes se decepcionan o se hieren de manera bien sea leve o seria. Yo les garantizo que eso va a acontecer una y otra vez, pero es bueno recordar que los puntos fuertes y débiles de su esposo son exactamente lo que usted necesita para tornarse la mujer que Dios quiere que usted sea y viceversa. Amém. 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 Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, né? Que aquele que nós conversamos aqui, que sejamos ganhas pelo Senhor, né? Entonces, hermanas, que el Señor nos bendiga, que podamos ser edificadas con lo que escuchamos aquí, que podamos también que nuestro corazón sea ganado para el Señor. Porque nós somos filhas de Deus. Porque somos hijas de Dios E o Senhor nos ama. y el Señor nos ama. Amém. Amén. Obrigada, minhas queridas irmãs. Graças.